Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Anatomia Simplificada. Meu nome é Flávio de Souza e hoje vamos ver de uma forma geral os vasos sanguíneos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos lá. Bem, antes da gente começar, a gente precisa relembrar na aula sobre coração, onde nós vimos que a principal função deste órgão aqui, que é o coração, é de bombear o sangue. Por que bombear o sangue? Porque o sangue precisa estar constantemente sendo renovado lá nos pulmões, através da troca de gases, do oxigênio e do dióxido de carbono, e esse oxigênio, juntamente com os nutrientes, precisam ser levados para todas as partes do corpo humano, para todos os órgãos. E como é que eles são levados? Eles são levados através dos vasos sanguíneos, que são esses tubos aqui, são órgãos tubulares e cilíndricos, por onde circulam então o sangue. E é através desses vasos sanguíneos, desses tubos, que todos os órgãos e tecidos recebem não só oxigênio, como também nutrientes. Aqui nós conseguimos ver, de uma forma didática, as artérias estão pintadas de cor vermelha, e elas estão por todo o corpo, e as veias estão pintadas de cor azul. Tanto as veias quanto as artérias, elas estão ligadas ao coração. As artérias elas vão retirar o sangue do coração e as veias vão trazer o sangue de volta para o coração. É assim então que funciona o sistema cardiovascular, que é formado pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. E hoje a gente vai falar sobre os vasos sanguíneos. Flávio, quais são então os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos são em número de 3. Existem as artérias, que levam o sangue do coração para todas as partes do corpo humano, são essas aqui, de cor vermelha. As veias são os outros vasos sanguíneos, que têm como função, então, trazer o sangue de todas as partes do corpo humano de volta para o coração, que é esta aqui, pintada de azul. Aqui também são esses vasos todos pintados de azul. E, além das artérias e das veias, temos também os capilares. Só que nós não conseguimos visualizar os capilares a olho nu, porque eles são vasos microscopicamente observados. Eles estão entre as arteríolas e as vênulas. As arteríolas são artérias mais pequenas. Arteríolas é o nome dado às artérias mais pequenas, de pequeno calibre. E as vênulas é o nome dado às veias de pequeno calibre. Então, depois das artérias saírem do coração, elas vão se espalhando pelo corpo todo e vão se tornando ainda mais pequenas, até formarem as arteríolas, certo? Suponhamos que esta aqui é uma arteríola. Ela conduz sangue oxigenado. Depois das arteríolas, nós vamos ter as vênulas, que são veias mais pequenas, que depois darão origem a vasos grandes, que são as veias, ok? Mas antes das veias, nós temos as vênulas. Então, entre as arteríolas e as vênulas, nós vamos ter os capilares, onde vai ocorrer também a troca de nutrientes. Isto aqui é um capilar, certo? Então, nós temos aqui as arteríolas, os capilares e as vênulas, perfeito? Agora, dando continuidade, nós vamos falar então sobre as camadas dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são órgãos em forma de tubos que possuem 3 camadas principais. Tanto as artérias quanto as veias possuem 3 camadas. Só que existe diferença na camada média das artérias, que possui uma maior quantidade de tecido muscular, que é o músculo liso, e nas veias existe então uma menor quantidade de músculo liso, que é a camada média. As veias e as artérias, elas têm 3 camadas. Essas camadas, elas são chamadas de túnicas. Então, nós temos de dentro para fora a túnica íntima ou interna. Nós temos a túnica média e temos a túnica adventícia, que também é chamada de túnica externa.
Então, a túnica íntima é esta aqui, que é a camada mais interna dos vasos sanguíneos, onde nós vamos encontrar o endotélio, a camada subendotelial e a membrana elástica interna. Então, essa região mais interna, de uma forma geral, é a túnica íntima. Depois da túnica íntima, nós temos a túnica média, que é formada por esta camada muscular. E depois da túnica média, nós temos a túnica adventícia ou externa, que é esta túnica aqui mais externa, mais superficial. Nós vimos aqui nesta artéria e nas veias, nós temos aqui a túnica íntima, que vai ser formada somente pelo endotélio e pela camada subendotelial. Nós temos a túnica média, que é esta formada por musculatura lisa, e temos a túnica adventícia ou externa, que é a camada que reveste externamente os vasos sanguíneos. E se vocês olharem, nós temos aqui as vênulas e as arteríolas, que vão dar origem aos capilares, que são esses vasos microscopicamente observados. Os capilares, eles possuem apenas uma membrana basal e células endoteliais, ou seja, não possuem essas três túnicas, conforme as artérias e as veias possuem. Dando continuidade, vamos começar então por falar sobre as artérias. Flávio, o que são artérias? Artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para todas as partes do corpo humano, ou seja, elas retiram o sangue que está no coração e leva para todas as partes do corpo humano, todos os tecidos e todos os órgãos. E que sangue é esse? É o sangue rico em oxigênio. Aqui vamos ver então quais são as características das artérias, que vão ser a maioria opostas das características das veias. Nós vamos ver mais à frente. Então, qual é a função das artérias? As artérias, elas têm a função de transportar o sangue rico em oxigênio do coração para a periferia. Elas têm um formato cilíndrico e têm um calibre decrescente. O que quer dizer isso? Calibre decrescente quer dizer que onde ela é originada, no coração, a primeira artéria e a maior de todas é a aorta, ela é grossa e à medida que ela vai se espalhando por todo o corpo, o calibre vai diminuindo, vão se tornando mais pequenas. As artérias vão dar origem às artérias mais pequenas, às arteríolas e, posteriormente, aos capilares. Por exemplo, nós temos aqui uma artéria grossa, grande, de maior calibre, e elas vão, então, se ramificando em mais pequenas. Logo, as artérias, elas têm uma forma decrescente. Quanto à espessura, normalmente, as artérias elas são mais grossas do que as veias, porque elas possuem uma camada muscular mais espessa em relação às veias. Elas têm uma coloração rosa avermelhada. Elas têm a origem no coração, através da aorta, que é a maior artéria do corpo humano e que retira o sangue do coração. O seu conteúdo dentro, que predomina, é o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. As artérias, elas são mais elásticas com relação às veias. Por quê? Porque as artérias, elas pulsam. Elas, normalmente, também são mais profundas em relação às veias. Por que as artérias são mais profundas? Normalmente, as artérias, elas seguem o trajeto dos ossos. E elas são mais profundas justamente porque elas pulsam. E um corte, se as artérias fossem mais superficiais, então, normalmente, durante um corte, seria mais fácil romper uma artéria. E o sangue que circula dentro da artéria circula com uma velocidade maior e pulsa. Então, a perda de sangue seria maior. Este é um dos motivos que faz com que as artérias sejam vasos mais profundos em relação às veias. E, normalmente, existe uma artéria para duas veias. No corpo humano é mais ou menos assim que funciona. Então, por onde passa uma artéria, nós vamos ter duas veias drenando aquele mesmo lugar. Outra coisa interessante que eu trouxe aqui sobre a ramificação das artérias é que as artérias elas formam um tronco e todos os troncos das artérias eles se bifurcam, vão se dividir em dois, como aqui, e dois, ou então se trifurcam e vão se dividir em três, aqui seria assim, ok? E também as artérias comuns que existem, como por exemplo
artéria ilíaca comum, normalmente elas vão se ramificar em duas, que vão ser uma interna e uma externa. Então, o que é tronco vai se bifurcar ou trifurcar, e o que é comum vai então dar origem a uma interna e a uma externa. Aqui, como exemplo, eu trouxe esta imagem, nós conseguimos ver aqui o coração, nós vimos a aorta, e a aorta ela vai se trifurcar, vai ter três ramificações. A primeira, que é esta, é o tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico, por sua vez, vai se bifurcar e vai dar origem à artéria subclávia direita, que vai para o membro superior direito, e a artéria carótida comum direita, que é esta aqui. A artéria carótida comum direita, por sua vez, por ser comum, vai se ramificar em duas, em artéria carótida interna e artéria carótida externa. A externa vai irrigar a face e a interna vai irrigar o cérebro. Dando continuidade, agora nós vamos ver as nossas veias. As veias são vasos sanguíneos que têm como função transportar o sangue da periferia ou dos tecidos e órgãos de volta para o coração. Por quê? Porque as veias elas transportam sangue rico em gás carbônico e o corpo não precisa do gás carbônico. Então esse gás carbônico precisa sair. Então as veias levam esse sangue, que é chamado de sangue sujo ou venoso, de volta para o coração e o coração manda para os pulmões para fazer então o processo da hematose, que vai ser a troca de gases. O dióxido de carbono sai e o oxigênio entra. Então, esta é a função das veias, transportar o sangue da periferia para o coração. Este sangue, ele circula de forma mais lenta, ok? E as veias, elas também vão possuir válvulas. Por que que possuem válvulas? Porque as veias, como elas saem da periferia para o coração e a sua circulação é lenta, então elas precisam de válvulas desta forma. Isto aqui é uma válvula que vai ter a função de impedir o refluxo sanguíneo do sangue que está mais superior para o que está mais inferior. Então, as veias possuem válvulas que abrem e fecham, fazendo com que o sangue possa chegar no coração e não volte para trás, e as artérias elas não possuem válvulas. Vamos então ver aqui as características das veias. As veias elas têm a função, conforme eu já disse, de transportar o sangue rico em gás carbônico. Elas têm um formato monoforme, têm um calibre crescente, o que é o contrário das artérias, que têm um calibre decrescente. Como assim um calibre crescente, Flávio? Então, as veias elas vão sair dos capilares, formando as vênulas, e as vênulas vão dar, então, origem a veias maiores. E a maior veia do corpo humano, então, a veia cava, superior e inferior. Então, da periferia para o coração, as veias elas começam em vênulas e terminam em veias de grande calibre. Elas saem do menor para o maior. Enquanto as artérias elas se ramificam, as veias elas se anastomosam. O que é anastomosar? Anastomosar é, então, é a união das veias mais pequenas para formar uma veia maior. Como exemplo, nós conseguimos visualizar aqui muitas veias pequenas que vão se unindo, vão se anastomosando, formando essas veias maiores. Como aqui, exemplo aqui, esta veia é a união desta veia com esta veia. E quanto à espessura, normalmente as veias elas são mais finas em relação às artérias e elas têm uma coloração azulada. E a origem das veias são então nas periferias. Elas vão sair dos órgãos e tecidos e elas vão para o coração. O que predomina dentro das veias é o sangue venoso. Elas são menos elásticas que as artérias e existem veias superficiais e profundas. Enquanto as artérias elas são profundas, nas veias nós vamos ter veias profundas e veias superficiais. É por isso também que quando temos um corte na pele, é mais fácil cortarmos uma veia, porque elas são mais superficiais. E normalmente existem duas veias para uma artéria. Duas veias para uma artéria, aqui no meio. Dando continuidade, vamos então ver o que são os capilares. Como eu já disse, os capilares também são vasos sanguíneos microscopicamente observados. Os capilares são essas estruturas aqui,
que vão ser formados então por arteríolas e vênulas. E nos capilares, onde vai ocorrer também a troca de nutrientes. O sangue que está rico em oxigênio passa a ser sangue rico em gás carbônico, ou seja, sai de uma artéria e volta para a veia, e é levado de volta para o coração para repetir o processo. E entre esses capilares existem células, e essas células elas estão num espaço que tem entre esses capilares, que é o espaço intersticial. Esse espaço intersticial apresenta um líquido que precisa ser drenado. Esse líquido é o plasma. Quando esse líquido é drenado, ele circula para os vasos linfáticos, e quando ele não é drenado, ele causa então um inchaço que é chamado de edema. Beleza? Aqui nós conseguimos ver que nas extremidades das mãos e dos pés, que não tem aqui a imagem, nós temos a presença de muitos capilares sanguíneos e conseguimos visualizar que os capilares são formados apenas por endotélio e uma membrana basal. Ainda sobre os capilares, existem 3 tipos de capilares. Como eu disse, os capilares são responsáveis pelas trocas de nutrientes. Então, essas trocas elas vão ocorrer mais em alguns tipos de capilares do que em outros. Por exemplo, nós temos 3 tipos de capilares. Nós temos os capilares contínuos, onde não há separação, não há nenhum poro, porque eles são contínuos. Eles têm apenas uma fissura intercelular. Nós temos os capilares fenestrados, que possuem fenestras, que são então esses pequenos orifícios. E temos os capilares sinusoides, que têm então esses sinos maiores em forma de S. Agora, ainda sobre vasos sanguíneos, eu trouxe aqui uma complicação médica, que é a aterosclerose. O que é então a aterosclerose? A atero vem de placas de ateromas. O que são placas de ateromas? Placas de ateromas são placas de gordura que vão se acumulando dentro dos vasos sanguíneos. Aqui nós conseguimos visualizar uma artéria normal, livre, e aqui nós conseguimos visualizar uma artéria com aterosclerose, ou seja, acúmulo de placas de ateromas, que são essas placas de gordura, que vão fechar os vasos sanguíneos, e o tecido que é irrigado por esta artéria pode sofrer hipóxia, anóxia e até morte celular. Essas artérias, normalmente, elas estão mais rígidas e existe tratamento para a aterosclerose. Quanto aos vasos sanguíneos, é isso. Obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários e até a próxima aula. Tchau.